Manchete, 24 horas com você. João 23, Dom Júlio César, falar sobre o falecimento, né? Que o mundo amanheceu hoje de luto. Bom Com a dia, morte meu irmão, minha irmã, você que participa deste portal tão importante na nossa cidade de Floriano, esse portal maravilhoso de notícia. Eu quero abençoar você e a sua família e convidar você para este dia de oração. O Papa Francisco fez a sua Páscoa definitiva. Hoje pela manhã todos nós acordamos com esta notícia da morte do Papa Francisco. Agora a igreja se prepara para o funeral que deve durar aproximadamente entre 4 ou 6 dias. Não sabemos ainda quanto tempo a igreja pensa no funeral do Santo Padre. E depois, obviamente, a igreja se prepara também para a sucessão apostólica do Sumo Pontífice, onde os cardeais todos irão entrar em conclave. A palavra conclave significa com chave, ou seja, trancados, sem nenhum instrumento de comunicação, nem leitura de jornais, nem leitura de revistas, nem uso de celulares, nada que possa de fato apresentar aos cardeais uma comunicação com o mundo externo, para que eles possam, reunidos em conclave na Capela Sistina, escolher aquele que será o novo pontífice. Enquanto isso, o Camerlengo ele vai exatamente administrando e aqueles organismos próprios da Sé romana vai trabalhando, enquanto que outros vão exatamente perdendo as suas funções, porque não temos agora o Papa Francisco, não temos um Papa, nós chamamos isso de sé vacante. E enquanto a sé está vacante, a igreja então vai se preparando para receber o novo pontífice. Da nossa parte, agradecer a Deus por todo o pontificado do Papa Francisco, toda a sua dedicação a uma economia que seja realmente fraterna, uma economia que possa visar principalmente os mais pobres, chamada economia de Francisco, onde o Papa acreditou na juventude, convidando os jovens para uma nova forma de ver o mundo, de enxergar o mundo e as relações comerciais. A sua preocupação com a ecologia, com o mundo, a preocupação com a natureza que nos cerca, a preocupação para que nós, pessoas humanas, possamos entender que nós não somos o centro do universo, que Deus criou o mundo para que nós cuidássemos do mundo e não para destruí-lo. Papa Francisco nos deixou esta herança muito bonita de amor a Deus, amor à natureza, amor à igreja, amor ao irmão, principalmente os mais pobres e excluídos. Na sua carta tão bonita, onde ele louva a Deus pelas criaturas, inspirado exatamente no Cântico das Criaturas, composto por São Francisco de Assis, Laudato Si, expressa exatamente esse cuidado maravilhoso que precisamos ter. Além do Amoris Laetitia, olhar para a alegria, o amor com alegria, de tudo aquilo, a alegria do amor familiar, o que é realmente amar no mundo, qual a distinção da palavra amor. O Papa Francisco realmente transformou a nossa igreja e nos deu um modo diferente de pensar as relações humanas. Nós somente agradecemos a Deus e, como disse São Paulo, ele combateu o bom combate. Ele completou a sua carreira. Agora está reservada para ele a coroa da justiça que o justo juiz lhe deu. Quanto a nós que aqui ficamos, continuemos unidos em oração, na esperança de que um dia também nós estaremos ao lado de Deus participando da beatitude daqueles que serviram e amaram a Deus nesse mundo. Dom Júlio César,
Papa Francisco, ele fez o seu trabalho como católico, como ser humano, foi a favor, trabalhou pelo bem-estar da sociedade do mundo inteiro, inclusive contra a guerra, né? Ele mais falava que parasse essa guerra que está acontecendo. O Papa Francisco nos deixou uma mensagem de amor. Por que as guerras? Por que o ódio? Por que a violência? Por que a destruição do mundo? Por que a destruição da natureza? Tudo tem uma única razão: ganância. A ganância pelos bens materiais. A terra não pertence a ninguém. Ninguém leva desse mundo absolutamente nada. Eu costumo dizer, mortalha não tem bolso. Nós precisamos deixar no mundo um mundo melhor para as futuras gerações. E isso só é possível tirando de nós toda a ganância, todo o egoísmo, todo aquele egocentrismo que faz com que o mundo gire em torno de nós mesmos e nos abrirmos exatamente à fraternidade, ao amor para com as pessoas. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, só vale a pena viver no mundo se for para fazer o bem. O senhor falou uma coisa muito importante, é a ganância do poder, né? A ganância do poder, do ter, que são exatamente as tentações que ainda hoje, a igreja sofre. A tentação do ter, a tentação do ser e a tentação do poder. Por quê? Porque exatamente foram as tentações que Jesus sofreu no deserto. A tentação de ser mais, de ter mais, de poder mais. Essas tentações ainda hoje acompanham o nosso mundo, a nossa sociedade. E somente vencendo essas tentações, como Jesus venceu no deserto, é que poderemos construir um mundo melhor. Dom Júlio César, muito obrigado por ter nos atendido aqui. Eu cheguei um pouco atrasado, mas o senhor nos atendeu, disse que não era problema. E qual a programação até o sepultamento do... Eu que agradeço a sua presença. E você não chegou atrasado. Você chegou na hora permitida por Deus. Na hora em que começa a chover, o céu que se derrama em água, trazendo essa chuva maravilhosa de bênção, de paz, de alegria para o nosso povo, principalmente o povo nordestino, que tanto ama a chuva. E hoje, a partir das 17 horas, você é convidado a participar da missa na nossa igreja. A missa começará às 17h30, mas já às 17 horas estaremos rezando pelo Papa. Então, venha participar conosco da missa em sufrágio da alma do Papa Francisco na nossa Igreja Catedral de Floriano. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Fique com Deus. Sempre disponível. E aqui, gente, estive conversando com o Dom Júlio César, bispo da cidade de Floriano, no caso, né? Da Catedral de São Pedro de Alcântara, falando sobre a morte do Papa Francisco, né? Que deixou um legado em tudo de bom, lutou pela paz, lutou por tudo, né? Por tudo quanto é ruim, ele fez o seu trabalho em busca do melhor. Mas chegou o seu dia, né? O Papa Francisco será sepultado entre 5 e 6 dias, como o bispo falou. E hoje tem a grande missa em sufrágio da alma do Papa Francisco aqui na Catedral São Pedro de Alcântara, a partir das 17 horas, aqui na cidade de Floriano.